Heranças afugentes. Os atavismos, defluentes do processo antropo-sociopsicológico, remanescem no ser humano com a força dos velhos hábitos, com toda a procedência dos instintos agressivos, defensivos, mutilando algumas aspirações enobrecidas e dificultando a vivência das atitudes novas, caracterizadas pela razão, pelo sentimento, pelo ideal de servir e dignificar a sociedade. Dentre esses, destaca-se, muitas vezes, o que diz respeito à ingratidão. No estado de primarismo do comportamento mediante o qual ainda se estagiando na fase do egocentrismo, não se valoriza a contribuição das demais pessoas, acreditando-se merecedor de todos os serviços, sem nenhuma obrigação retributiva ou, pelo menos, de respeito ao outro. Muito comum. A pessoa ingrata não agradece, não tem iniciativa de sair de si mesmo e ir render graças a fulano, ciclano e beltrano por terem ajudado. Ou a pessoa leva a vida tão insensivelmente que nem nota que devia manifestar um ato de gratidão. O orgulho é tão grande que não deixa a pessoa sentir, não, eu devo reconhecer, eu devo agradecer. A pessoa não pensa assim. Entende? A sombra é o arquétipo dominador da conduta nessa fase da evolução psicológica do ser humano. O predomínio do instinto de conservação da vida modela o caráter humano com tal vigor que sempre coloca o indivíduo em atitude defensiva, exatamente, armando-o invariavelmente contra tudo e contra todos, mesmo quando alguém se propõe a auxiliar. Permanece a suposição falsa de que as demais criaturas são exploradoras, interesseiras, incapazes de vivenciar o afeto legítimo, mantendo sempre uma atitude disfarçada ou não de retirar proveito de todos os esforços empregados. Mesmo que os fatos demonstrem o contrário, há uma insegurança afetiva muito forte nesse indivíduo que considera os demais conforme os seus próprios padrões de conduta, incapaz, segundo se sente, de ser útil, de auxiliar sem colher os imediatos frutos desse procedimento. À medida que ocorre o desenvolvimento do self e diminui a predominância do ego, que passa a compreender melhor a finalidade da existência terrestre, amplia-se a capacidade de sentir amizade, de corresponder às expectativas, de contribuir em favor do bem-estar alheio, que sempre redunda em satisfação pessoal, embora não seja esse o objetivo imediato. Ocorre que toda atitude dignificante que abrange o grupo social inicialmente é beneficiada àquele que a assume. De igual maneira, toda vez que alguém opõe obstáculo ao processo de crescimento da sociedade, padece a sua constrição inevitável, encarcerando-se nas paredes sombrias da prepotência. Em razão desses diferentes estágios evolutivos, surgiram os dominadores dos outros, os ditadores impiedosos, as classes poderosas em consequência do status econômico, os presunçosos que
que se acreditam superiores, iludidos pelo conceito da raça ou etnia em que renasceram no corpo, da astúcia, que é uma herança do instinto felino e não efeito da inteligência. Allan Kardec, com clareza, faz uma bela análise desse comportamento no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado Os Aristocratas, analisando os diversos níveis ou alternativas da humanidade em relação ao Espiritismo, que oferece os recursos surpreendentes da iluminação, portanto, da perfeita integração do eixo ego-self como indispensável para a harmonia pessoal, o reconhecimento amoroso da vida por tudo quanto possui e frui, a infinita gratidão pela honra da existência terrena. A verdadeira aristocracia, refere-se o nobre codificador, é aquela de natureza intelecto-moral, na qual a inteligência e os sentimentos se unem, dando lugar à sabedoria, à libertação das paixões primeiras, à superação das heranças negativas e dos atavismos perturbadores. Velho conceito de aristocrata pelo sangue, pelos títulos nobiliárquicos adquiridos por meios nem sempre dignificantes que caracterizaram o passado da sociedade, ensejando os privilégios dos descalabros, assim como o hediondo direito divino dos reis, como se não fossem constituídos pela mesma argamassa em que transitam os camponeses e o poviléu, sempre detestados pelos iludidos terrestres, encontra-se em decadência total. Encontramo-los em todas as épocas da história, desde as lamentáveis classes sociais da Índia, no passado e possivelmente no presente, embora não legais, mas sempre infelizmente morais, aos faraós egípcios e mesmo aos chefes tribais, nem sempre valorosos e dignos para exercerem o mandato de comando do grupo étnico ou do país sob a sua governança. Infelizmente, isso é um fato que ocorre ainda nos nossos dias. Pessoas que se sentem com direito de pisotear sobre outras pessoas. O orgulho ainda é tamanho que a pessoa se julga no direito de exigir do outro x, y, z atitude a benefício próprio. Isso é uma tristeza, é uma profunda ignorância, mas nós nos encontramos neste nível ainda. Ainda estamos navegando por águas muito turbulentas e águas, eu diria, caudolentas, sem limpidez, porque a limpidez traz a claridade. A limpidez, um rio de águas límpidas, você vê o fundo. Lembro-me nitidamente quando estava coletando plantas medicinais no Cerrado Brasileiro, estava lá em Minas, numa região próxima de Uberaba, e havia um riacho. A água desse riacho era tão limpa que dava vontade de você beber. Não bebíamos porque o teor de alcalino era muito alto, né? E a gente não tinha esse hábito. Mas era
limpíssimo. Você via as pedrinhas no fundo, via os pequenos peixes, entende? Isso a natureza nos oferece, a limpidez, que nós ainda não conseguimos desenvolver a limpidez do caráter. Nosso caráter ainda não é transparente. Ele traz ainda a jaça, os erros e as marcas do nosso passado. Não diríamos pecaminoso, mas é um passado escorregadio, onde nós acabamos cometendo deslizes. A gratidão, segundo Joana de Ângeles, é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Olha que colocação excepcional. A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral. É impossível nós termos desenvolvido maturidade psicológica e não conseguirmos ainda sermos agradecidos à bondade de Deus e à vida. Voltaremos.